Vamos então seguir viagem e vamos para o quarto painel do dia. Vamos falar sobre desafios da diversidade geracional. Para moderar este painel, chamo ao palco, por favor, com uma salva de palmas, Antonino Sousa, assistente espiritual da ULSM. Vamos também contar com a participação do músico Rui Reininho, a quem chamo ao palco, por favor. O Rui Reininho cresceu na Invicta, pertenceu à elite intelectual do Porto e estudou cinema. Um rebelde intelectual que desde 1981 é a cara e a voz principal da banda portuguesa que todos conhecemos, o GNR. Vamos também receber Inês Teixeira, blogger e youtuber, a quem peço que suba ao palco, por favor. A nossa convidada é conhecida pela relação de proximidade que cria junto dos que acompanham o seu trabalho. Conta já com 104 mil seguidores no Instagram e 150 mil no TikTok. Já publicou o seu primeiro livro, Hey, Tu Consegues, com dicas de beleza, de moda e um discurso motivacional. E é através do canal de YouTube que Inês partilha o seu dia-a-dia com os seguidores. Certamente que vamos todos aparecer no canal dela hoje, não é? Certamente. Vamos ainda contar com José Pacheco, através do Zoom, fundador da Escola da Ponte, educador, antropólogo, pedagogista e professor primário e universitário, que critica severamente o sistema tradicional de ensino. Há quase 46 anos que José chegou à Escola da Ponte, em Santo Tirso, e agora vive entre Portugal e o Brasil. E hoje está aqui connosco para partilhar toda a sua experiência. Uma salva de palmas para José Pacheco. Acho que vamos conseguir ver. Não sei se já está. Ainda não está. Portanto, podem se sentar e se calhar passo-vos a palavra, está bem? Obrigada. Muito boa tarde a todos vós. É com muito gosto que estou hoje aqui convosco e porque o Dr. Taveira falava em pessoas inspiradoras, hoje temos connosco 3 pessoas que inspiram o nosso coração, que deixam, de facto, uma marca concreta aos nossos dias. Rui, a Luísa Sobral, num podcast que ela tem regularmente, o Avesso da Canção, no episódio 19, ela referia-se ao Rui dizendo o seguinte, que as letras do Rui são parecidas com os sonhos ou com aquelas viagens maravilhosas que, apesar de curtas, vêm repletas de memórias. É por isso mesmo que cada vez que entro num desses sonhos ou embarco numa dessas viagens, descubro algo novo, algo que parece ter aparecido só agora, só para mim. Fim de citação. Rui, quais são as suas grandes memórias? O que é que eu lhe diga? As memórias em sonho. Espero que não sejam pesadelos. Nem a grande frase do grande William Shakespeare. O sono é antecâmara da morte. Não é? E os meus sonhos e as minhas perspectivas são de a imortalidade. Não quero menos do que isso. Acho que nenhum dos seres humanos quer menos do que isso, ou acredita, ou lá está, e se já estamos em maré de citações, o grandíssimo professor Agostinho da Silva que dizia, pois eu não sei se vou morrer, eu assisto à morte de todas as pessoas à minha volta, mas eu continuo vivo, não é? E realmente ele continua vivo nesse aspecto, continua, creio que, imortal em muitos dos corações, no meu, por exemplo. Portanto, é fazer parte desta paisagem maravilhosa que temos aqui, deste destino fantástico onde nos puseram, o chamado planeta meio azul, meio que é bonito também de noite, que eu amo e que tento fazer a minha pequena parte para o tornar mais aprazível, mais real e ao mesmo tempo sonhado. A única coisa que eu acho é que, de facto, se calhar não fomos a espécie escolhida. Eu, nesta altura do campeonato, digamos assim, agora que eles estão parados, se calhar escolheria outra espécie de
primatas para tomar conta do negócio. Acho que se calhar em todos os aspectos não fomos a espécie mais adequada. Que se por um lado tem tanta coisa de encantadora, e vocês são o exemplo, e são uma geração a seguir. Por outro lado, a minha geração, e como homo não muito sapiens, por vezes, sinto-me numa situação em que vos devo pedir desculpa do que a gente tem feito por esta existência. Sinto-me um pouco culpado por não ter feito o que é suficiente, por não ter soltado as amarras e por não sermos tudo que desde, até citando, e se a gente ler nas entrelinhas, até de um Karl Marx, hoje tão posto em causa, por uma razão ou por outra, em que dizia que o destino da humanidade é o prazer puro, seria usufruir do seu sítio, usufruir das relações, usufruir do seu corpo e da sua mente e da sua saúde. Não é uma pena que parece que ciclicamente estamos votados ao sofrimento, não é? Às preocupações com a saúde, sem os quais eu, com certeza, sem o vosso apoio, não existiria, porque já me salvaram a vida várias vezes. Eu sinto que sem os cuidados necessários, quer dizer, sem os vossos conselhos, sem a vossa sabedoria, sem a disponibilidade da classe médico-cirúrgica, felizmente ainda não tive assim intervenções de grande profundidade. Sem os dentistas, o que faria eu sem uma atuação sobre a dor, que é uma das dores mais insuportáveis que uma pessoa pode ter. Creio que uma pessoa não pode coordenar nada quando tem aquela dor que nos perturba por ali abaixo. Sem o onírico, sem o sono, não é? Sem o colo de uma mãe, de um pai, dos amigos, dos irmãos que nos ajudaram a crescer. Uns sem os outros não somos nada. Seríamos apenas um dinossauro, é o que me chamam, já hoje em dia já se atrevem a chamar-me um dinossauro do rock. E aliás, eu sou cada vez menos T-Rex, porque hoje em dia, por exemplo, a carne entra lá em casa só mais ou menos uma vez por semana. Também dou umas bajocas à mistura também. Não é assim não é assim propriamente um antro de monges, mas com toda a sabedoria, com tudo o que temos, com todas as condições, com uma presença aqui ao lado, o professor José Pacheco, não é, que está aqui mesmo ao lado, e há coisas fantásticas que nós temos na vida. Há pouco li uma coisa muito engraçada, que uma pessoa queixasse, não sei o quê, o voo foi horrível, fiquei 4 horas ali à espera para entrar e não sei o quê. Olha, isto é uma vida de anjos, nós vamos pelo ar, não é? A humanidade tem não sei quantos milhares de anos para trás e espero que tenha para a frente, e uma pessoa queixa sempre de tudo, não é? Porque o lugar era incómodo e serviram uma porcaria de refeição durante o voo, porque não sei o que atrás estavam crianças a chorar, a pessoa queixa-se de tudo, e nós voamos, vamos ao fundo dos mares. Sim. Pelo visto vamos à Lua a acreditar nas imagens. Ótimas dicas para a pergunta que eu tinha para fazer de seguida, Rui. Na música, efetivamente, eu adoro esta letra. A música, vírgula, efetivamente. Efetivamente, exatamente. O Rui escreveu o seguinte: adoro o campo, as árvores, as flores, jarros e perpétuos amores. Jarros é uma das minhas flores preferidas. Sim. E também se for assim uma caneca de água fresquinha. Também vai. Ou de verde, daqui de cima, do Minho,
tenho umas certas saudades. Que fiquem perto da esplanada de um bar, com os pássaros estúpidos a voaçar, adora as pulgas dos cães, todos os bichos do mato. O riso das crianças dos outros caga-dos de pernas para o ar. Ao longo da sua vida, é uma singela observação de tudo o que me rodeia, e lá está. O meu sonho, de facto, de ficar agora em contemplação e ver o que tem que evoluir, não é? Ver as minhas células pobremente, a envelhecer e a serem menos substituídas por outras, portanto, conto com menos substituições, não é? E não sei, evitar o máximo de radiografias e coisas desse género, que só constatam, ou TACs, que só constatam, de facto, o encolhimento do cérebro e o desaparecimento dessas células. E ver que, de facto, todas as primaveras ou todos os ciclos, as coisas se reproduzem e as pessoas saem melhores. Eu sou muito otimista em relação à vossa geração. Tudo que possam dizer de mal da geração próxima da vossa, eu aceito. Às vezes também ainda acicato mais. Não sei o que, este pessoal todo, mas respeito, e acho que é a altura de deixar fluir e fruir o conhecimento e sermos realmente mais do que uns macacos agressivos, guerreiros invejosos do vizinho, fechados em espaços, e que a competição seja por, como vimos agora, a doutora Maria Belém, não é? Que os prémios sejam atribuídos. Quando as pessoas estão no ativo, eu tive uma vez um espetáculo que me homenagearam ali no Teatro Campo Alegre, e eu resolvi chamar a minha homenagem Póstuma em Vida. Foi muito simpático eu estar ali e ter recebido realmente dos meus pais, não é? Claro, não sei, também se quiserem que eu seja nome de rua, como a Grande Amália, não é? Continua, tem esse fato, não é? Deram-me um nome de rua. Sim. Para quê, não é? Obrigado, Rui. Pegando ainda dos conceitos que o Rui abordou, a questão do respeito e a questão da cooperação, queria dar as boas-vindas ao José Pacheco e pegar num bocadinho no prefácio que foi escrito pelo Ruben Alves ao seu dicionário de valores. E o Ruben Alves diz que José Pacheco é um educador que acredita nas crianças. Se não acreditarmos nas crianças, elas não acreditarão em nós, conclui Ruben Alves. Professor José Pacheco, o futuro da nossa geração passa obviamente pelas crianças, sabemos disso. Atualmente, sendo que as nossas crianças e os nossos jovens estão a ser bem preparados para o dia de amanhã, o método utilizado na Escola da Ponte cria, de facto, pontes para que os mais novos possam ultrapassar as divergências do tempo presente, as divergências ou as dificuldades do nosso cotidiano? Boa tarde a todos e a todas, e obrigado por esta oportunidade de aprender. Tenho estado a ouvir o Rui com muita atenção, e quando vos falais de otimismo, o Ruben Alves dizia que o otimismo é da natureza do tempo, mas que a esperança é da natureza da eternidade. Eu convivi com esse homem extraordinário na minha casa, no Brasil, e o que ele me dizia é que nós ainda estamos na proto-história da humanidade. Quando acreditamos, estamos na história, estamos na proto-história. Como disse o Rui, eu sou também um dinossauro, neste caso da educação. Tudo o que eu digo, pouca importância tem. Mas a experiência da Ponte me ensinou bastante. Não o suficiente, porque nós somos seres incompletos, estamos sempre a aprender. E aquilo que me ensinou é que realmente as crianças, sendo o futuro do mundo, não se pode perguntar a uma criança o que é que ela quer ser quando for grande. Perguntar a uma criança o que quer ser quando for grande é um insulto. A criança é, não vai ser. E, portanto, quando perguntamos a alguém, ou a alguma criança, uma criança grande que está dentro de nós, o que é que nós queremos ser? Isto tem a ver com uma determinada visão do mundo. E hoje,
sabemos que dentro de 10 anos as profissões atuais terão desaparecido em 80%, para que é que a escola existe e que criança temos em mente? Eu acredito que a criança de hoje, ela terá de ser uma designer da própria vida. Ser capaz de continuamente estar a rever-se e de participar da vida do mundo dentro daquilo que ela tem como vocação, como talento. E olhar que as escolas que temos hoje, infelizmente, com bons professores, eu não duvido, e da amorosidade que eles têm, mas as salas de aula são cemitérios de talentos. E porquê? O Rui, há bocadinho, falou do Agostinho da Silva. Dentro de uma semana, nós teremos em Portugal a neta do Agostinho da Silva. E ela vem ver projetos, eu não gosto nada da palavra, mas pronto, penso que não há outra melhor do que ela. Vem ver projetos inspirados em Agostinho. O Agostinho falava da criança de uma forma muito particular. Falava dela na perspectiva de Maria Montessori, por exemplo. Ele foi tradutor de Montessori para português do Brasil. E ele dizia que a Montessori afirmou, quando criou a escola de Bambini, que, mais ou menos isto, que quando se desenvolve um tipo de educação fundada na competição, e eu hoje já falou disso também, essa educação da criança para o futuro da criança, baseada na competição, numa competitividade negativa, é a origem remota de todas as guerras. Talvez por isso nós tenhamos de repensar a nossa opinião em relação a uma guerra que decorre na Europa do século XX. O que é que tem a ver com a educação da criança? A existência dessa guerra. A existência da fome, compreendo? E acho que já falei demais por uma pergunta tão simples. Obrigado, professor José Pacheco. Estava a defolhar o seu dicionário de valores e encontrei a palavra coerência. E a pretexto da palavra coerência, o professor José Pacheco contava uma história que eu queria partilhar hoje convosco e cito a história. Aquele barco a remos fazia a travessia de um rio. Num dos remos tinha escrita a palavra acreditar e no outro a palavra agir. O barqueiro explicou o porquê. Usou o remo no qual estava escrito acreditar e o barco começou a dar voltas sem sair do mesmo lugar. Depois usou o remo onde estava escrito agir e o barco girou em sentido oposto sem ir adiante. Mas quando usou os dois remos no mesmo movimento, o barco navegou até a outra margem. Não remou contra a maré ou ao sabor da corrente, uniu duas margens pelo impulso da escolha que lhe imprimiu um rumo coerente. Sr. José Pacheco, educar é levar os mais novos a acreditar nas suas capacidades para que depois possam agir de uma forma mais humana? Educar vem do latim, educare e educere, duas grandes etimologias. Significa que tanto se pode extrair de dentro do próprio como ensinar. É dessa dupla atividade do professor que surge a educação. Porém, hoje nós vivemos um tempo em que a educação que está plasmada na Constituição da República, na Lei de Bases, ela nos diz que a educação é dever da família, da sociedade e do Estado. Reparai, da família, vírgula, da sociedade e do Estado. Em termos de professor primário antigo, essa relação não é disjuntiva. Ela é copulativa, sindética ou assindética. Aquelas coisas que a gente aprendia na escola antigamente e que faz aí. Ou seja, nós temos de pensar uma educação em que a família, a sociedade e o Estado, através da escola, estejam juntas e não aliadas umas das outras. Porque escolas não são prédios. Escolas são pessoas. E as pessoas são os seus valores, a sua visão de mundo. Quando esses valores são transformados em princípios, conduzem a projetos que são coletivos. Ninguém aprende sozinho. Nesta perspectiva, nós podemos pensar
nessa metáfora do dicionário de valores, porque as pessoas são os seus valores. E quando o professor está em sala de aula, ele está a transmitir valores, mesmo que não tenha consciência disso. Então, que valores é que o professor transmite quando está sozinho? Não vou entrar em pormenores de ordem histórica das ciências da educação, que isso é muito chato, mas poderei dizer-vos que o próprio Agostinho da Silva falou sobre isso. E eu estive 20 anos, agora passei 20 anos fora do meu país. Voltei agora e com muita esperança, ainda com mais de 60 anos, penso que ainda tenho alguma serventia. Ele dizia que, para além da junção da família com a sociedade e com o Estado através da escola, teriam de estar juntas, a escola, a saúde pública e a arte. Ora, aqui temos nós. Se a escola tivesse ensinado a lavar as mãos, muitas das mortes da Covid não teriam acontecido. Por exemplo. Então, o que é que dizia o nosso Agostinho da Silva? Ele dizia, num manuscrito que eu tive acesso, eu estou ligado à Cátedra Agostinho da Silva da Universidade do Brasil. E ele nos diz o seguinte, dentro do seu modo metafórico de expor as suas brilhantes ideias, dizia ele, Portugal desembarcou na África no século XVI. Portugal desembarcou na Ásia. Portugal desembarcou na América. E ela continua dizendo, só falta Portugal desembarcar em Portugal. Com uma nova educação que vem do Sul. É profético. Ele escreve isto em 1966, um ano antes de voltar a Portugal. Então, se eu quisesse ser mais objetivo na resposta à tua pergunta, eu diria que é preciso realmente desembarcar em Portugal. Portugal tem os maiores vultos da educação do mundo. Nós não precisamos ir à Finlândia. Temos muitas Finlândias cá dentro. E se quiserdes um dia que eu partilhe convosco a minha esperança e os projetos que eu acompanho, eu estou aqui, num deles, em Colos, Odmira, conversando com pessoas da escola, da saúde e da arte. Obrigado, professor José. Inês, se tivesse que realizar um vídeo para apresentar aos seus seguidores no YouTube sobre a sua vida, o que é que lhes iria dizer? Conta-nos um bocadinho da sua história. Então, primeiro de tudo, olá a todos. Está a ser muito bom estar aqui com vocês, estou a aprender imenso, porque não sei se vocês sabem, só tenho 18 anos, então estou-me a sentir assim um bocado uma responsabilidade estar aqui, porque o discurso dos dois convidados foi incrível, eu ainda não tenho essas capacidades, mas quem sabe no futuro eu volto cá mais velha, com um discurso sem tantos tipos, não sei, pronto. Mas também ainda tenho muito tempo para aprender, ainda estou no primeiro ano da faculdade e tenho imensas coisas ainda para viver. Estou mesmo no início da vida, nem sequer sou adulta, quer dizer, sou mais ou menos 18 anos, estou agora a começar, mas pronto, muito obrigada por me terem convidado. E pronto, chamo-me Inês, já disse, tenho 18 anos, sou cá do Porto e, como tiveram a dizer até agora, eu faço conteúdo para as redes sociais. Eu não gosto muito de usar a palavra influencer, mas pronto, é o que normalmente as pessoas costumam associar a este trabalho. E o meu foco principal, além do YouTube, é mesmo o Instagram. É a aplicação que eu gosto mais de comunicar com as pessoas que me seguem, porque eu acho que é a mais próxima. Não há edição, pelo menos da minha parte, sei lá, eu gosto muito de gravar stories, que são basicamente vídeos gravados na hora, em que eu vou falando e mostrando o meu dia-a-dia às pessoas que me seguem, pronto. E então, se eu tivesse de dar, como é que era? Um título para um vídeo? Sim, querias mostrar aos seus seguidores da sua vida, o que é que mostraria? É assim, eu tenho um livro e o título é Ei, tu consegues. Eu acho que essa é a frase que não é que me define, mas da mensagem que eu quero passar todos os dias. Então acho que vou usar o mesmo título para esse vídeo da apresentação. Em ti consegues. Ei, tu consegues. Ei, tu consegues. Sim. Ok. Falou em Instagram, e eu Sim. por acaso já sigo e fui pesquisar um bocadinho, e a Inês define-se como irradiadora de positividade. Sim. O que é que isso quer dizer? Então, como é que eu ia te explicar isto? Eu sei que muita gente vê os criadores de conteúdo e as pessoas que trabalham na internet
como só pessoas que estão lá para entreter ou para mostrar, sei lá, a vida perfeita e que tudo é incrível e fotos editadas e uma coisa assim um bocado superficial e fútil, pronto. Só que eu sinto, eu estou a falar pelo menos da minha experiência. Obviamente que não é toda a gente assim e eu também sei ver perfeitamente os lados negativos da internet e que às vezes pode ser muito perigoso, mas isso tudo, é o que eu acho, depende da maneira como nós utilizamos as plataformas, não é? Mas eu sempre tive o objetivo de não ser só, pronto, uma pessoa que está lá para entreter e para fazer as pessoas passarem um bom tempo a ver um vídeo, mas para educar o meu público, porque as pessoas que me seguem são pessoas mais ou menos, sei lá, entre os 12 e os 19 anos, e são pessoas que neste momento são crianças ou jovens, mas que no futuro se vão tornar adultos e que vão ter impacto no mundo. E eu gostava, sei lá, de passar alguma mensagem positiva e ensinar alguma coisa, não só mostrar vídeos fofinhos e dicas de não sei o que mais, apesar de o fazer, obviamente, porque é a minha vida, eu vou mostrando, sei lá, os sítios onde eu estou e as coisas que eu gosto de fazer, mas não é só isso que eu quero passar para as pessoas que me seguem. E então, daí também ser esse o título do vídeo nada, do livro também, e ser essa a mensagem principal que eu quero passar às pessoas, ou seja, acreditarem nelas próprias, que é uma coisa que eu sinto que hoje em dia falta imenso às pessoas da nossa idade. E também acho que isso é muito provocado pelas redes sociais, porque nós vemos, sei lá, montes de pessoas com vidas aparentemente, pronto, como eu já disse, perfeitas, e que, sei lá, há tantas pessoas melhores e mais bonitas e com mais capacidades que eu, e às vezes nós deixamos muito de acreditar em nós próprios ou deixamos de fazer coisas com medo do que é que os outros podem pensar ou achar. Pelo menos já me aconteceu isso. Eu, quando era mais nova, tinha muitos problemas e gostava que na altura ter alguém que eu gostava e que eu sigo e que me dissesse essas coisas e que me mostrasse que também que já passou por isso. Então eu acho que é essa a mensagem que eu tento passar todos os dias. É não termos medo de usarmos o que queremos, de dizermos o que queremos, de sermos verdadeiramente nós. E depois, sei lá, gosto de falar de todas as áreas da vida, porque assim, eu também sou uma adolescente e também estou a passar pelas mesmas coisas que as pessoas estão a passar também. Saí há pouquinho tempo do secundário, agora entrei para a faculdade, já passei por essas mudanças todas, por esses problemas que, sei lá, agora para nós parecem coisas enormes, mas que no futuro vamos ver que aqueles problemas afinal não eram assim tão problemáticos. E sei lá, vou passando essas mensagens de coisas que gostava que na altura me tivessem dito ou que me disseram, mas às vezes como são, sei lá, pessoas da nossa família e isso, nós pensamos, pronto, ok, estão a dizer isto, mas é porque gostam de mim e não sei o quê. Mas às vezes quando são pessoas que nós gostamos e que são de fora, parece que cai mais em nós, tipo, ok, ela também passou por isto, tem a minha idade e não sei o quê. Então também vou falando sobre todas as áreas da minha vida, basicamente. Não só essa parte de motivação, mas também coisas relacionadas com estudos. Agora é diferente, que agora estou na faculdade, acabei agora o primeiro ano, mas pelo menos no secundário eu dava dicas de como é que me correram bem os exames, o que é que eu utilizei para que tudo me corresse bem. Ou então disponibilizava os meus resumos que eu fazia, porque eu na altura adorava fazer resumos, era a maneira que conseguia organizar melhor e disponibilizava para as pessoas. E sinto que também com esse feedback real que as pessoas iam recebendo, sei lá, eu estava em Humanidades, foi a área que eu escolhi. E então eu dar o meu parecer pessoal, tipo, o que é que eu achei mesmo, porque às vezes nós não temos informação suficiente com aquela idade para escolhermos. Parece que a escolha que vamos fazer vai definir a nossa vida toda. E com aquela idade, tipo, somos tão novos, já temos de decidir o que é que vamos fazer para o resto da vida. E não é bem assim, tipo, passar essa ideia de despreocupação, mas obviamente de preocupação porque a escola é o mais importante e tudo mais, mas de que não há mal de, sei lá, ir e não gostar e depois trocar, temos essa oportunidade e de mostrar o que é que eu achei, quais foram as disciplinas que eu gostei mais, o que é que vocês podem esperar ou ir para essa área, e pelo menos pelo feedback que eu fui recebendo das pessoas, isso ajudou na altura das escolhas. Mas eu estou só a dar um exemplo, mas é com tudo, basicamente. Só que a minha vida, sei lá, há tantas áreas da nossa vida importantes e que eu vou falando, não dá para estar aqui a tocar em todos os pontos. A Inês dizia que era importante acreditarmos nas nossas capacidades. Sim. Sendo que esse é um grande desafio para a nossa geração? Sinto, era isso que eu estava a dizer, eu sinto muita essa necessidade de aprovação dos outros e, não sei, sinto que é uma coisa que falta imenso à nossa geração e pronto, eu sei que às vezes o grande causador disso são as redes sociais mesmo, e é por isso que eu gosto de estar aqui incluída, mas de mostrar o outro lado e ser real, porque eu odeio essas coisas de, sei lá, de mostrar essa vida perfeita. Eu acordo, eu falo com as pessoas, mesmo se eu estiver a ter um dia horrível, porque toda a gente tem dias horríveis, não é? Eu vou lá e digo, olhem, hoje o meu dia não foi assim tão fixe, e mostrar que está tudo bem e não temos dias fixe, e que toda a gente tem dias horríveis e que toda a gente
tem fases mais complicadas e que não se sente tão bem, e acho que é isso o importante, mostrar que somos todos iguais. Todos nós temos fases em que estamos mais inseguros, mas é que é importante acreditar em nós, porque se não tivermos amor próprio, se não gostarmos de nós, se não confiarmos em nós o suficiente, também ninguém o vai fazer e acaba por complicar muito mais a nossa vida. Eu sinto que quando eu percebi isso e quando eu percebi que faça eu o que eu fizer, não vou agradar a toda a gente, então tenho só de fazer o que sinto no momento e o que me faz feliz, passei, sei lá, a minha maneira de ver a vida e de me comportar e a maneira como eu me sentia nos lugares mudou muito. Então eu sinto que isso é uma coisa importante e que gostava que toda a gente passasse pelo mesmo. Sei que é uma caminhada, sei lá, difícil, mas gostava que toda a gente tivesse essa oportunidade de ver a vida dessa maneira. Então são essas, sei lá, as pequenas mensagens que eu gosto de ir passando e fazendo as pessoas pensarem, não só dar dicas de sei lá o quê, mas sim passar mensagens importantes. O próprio dia da pessoa, não é? Sim. Transformar o dia da pessoa. Ok. Rui, por falar em transformação, as palavras são sempre transformadoras. E eu sinto que o Rui tem um cuidado muito especial com as palavras que usa e as palavras que coloca ao nosso dispor para que nós também possamos transformar a nossa vida. Sim, não sabe, não responde. Sim, mas nós temos aquela expressão que nós usamos quase diariamente, que as imagens valem por mais do que 1000 palavras. Claro. Então, afinal, qual é o poder da palavra no meio disto tudo? A palavra para mim é... nem estou a pensar no sentido bíblico, mas estou a pensar que a palavra é, para mim, a marca civilizacional mais forte que há, que diferencia, não é? Eu sei que o papagaio, ou o corvo, ou alguns outros animais falam connosco através de comunicação, mas a diferença da palavra, eu creio que é o que nos distingue, que é a face da terra. A imagem também, a imagem é fortíssima. Se pensarmos em termos da pintura ou da reprodução, que por visto é um gesto tão antigo, nós querermos fixar, não é ali, nem que fosse uma imagem na pedra, não é aquela tentativa de fixar. Mas eu creio que a palavra para mim é a coisa mais, é o objeto mais bonito, mais perfeito, e em certas religiões, eu creio que nas chamadas religiões do livro, e espero não estar a dizer nenhum disparate, mas é o elemento criador, que não é que nomeia a deidade e com que digamos o Criador cria as coisas, não é? Nomeia e diz isto é uma flor, isto é uma, não é? E por ali fora, não é? E depois torna-se moral, isto está bem, isto está mal, isto é pecado, isto é feio, isto é bonito. É uma comunicação. Agora concordo perfeitamente, concordo realmente que a mim o que me interessa através da palavra é chegar à utopia, que é reproduzir o sonho. Eu ainda não desisti dessa ideia. Eu creio que nesta altura de grandes convulsões em que todos sentimos estremecer a terra, e não foi só no Oriente que tremeu ali não é? Tremeu que milhares de pessoas são vítimas de um terremoto. Este estremecimento eu acho que é a hora da utopia. Por isso, dizer as palavras certas, e eu creio que nós estamos hoje suspensos das palavras dos grandes líderes. O que é que ele vai dizer? Será que eles conseguem conciliar, não é? A palavra do ditador, a palavra do sofrimento. No caso do português, e embora seja um homem de várias... Não posso pôr no plural, porque fé no plural até só há fezes, não é? De várias fezes. Mas lembro que um dos momentos mais enternecedores relativamente ao português, lembro de ter tido há uns anos em Timor, em que as pessoas não estavam a dizer, ou não estavam a pedir através dos canais televisivos e da imagem,
salvem-nos, salvem-nos, porque estamos a ser no cemitério de Santa Cruz, creio eu. E eu vi aquela gente a rezar, e eu ali percebi a comunicação, o que era, não é? E achei aquilo aquele momento tão estranho, tão intenso, das pessoas estarem a virar-se para as câmaras e dizerem Ave Maria, cheia de graça, e não sei o quê. Assim, isto é um momento fantástico de Portugalidade, porque, não é, em vez de dizerem mandem-nos metralhadoras ou mandem-nos mísseis, precisamos nos defender, não. As pessoas estavam a comunicar com a espiritualidade da pessoa a milhares e milhares de quilómetros de distância. É um momento fantástico, um momento de ligação espiritual. E a imagem é isso. A Inês sabe perfeitamente que ali um gesto bem pensado ou mal pensado, às vezes é logo um corte, não é? Digamos, na comunicação. Há pessoas que se irritam só por... eu vi este fim de semana a gente irritada com uma rapariga, uma bailarina, não sei o quê, num festival, porque ela fez um gesto estranho, ou porque ela dançou de uma maneira estranha, e as pessoas reagem logo ali, não é? A imagem. E a primeira impressão, o imprint, a primeira impressão. Até os patinhos, creio eu, não é? Quando nascem e veem uma pessoa, depois seguem-na, porque pensam, são como as pessoas com os subsídios. É esta pessoa que me vai subsidiar a vida inteira. Então seguem-na. Ou votam nela a vida inteira. Não. Obrigado, Rui. Acho que há ali uma pulsão que é aquela primeira imagem que se cria, e eu creio que para nós é muito nítido, não é? Que a primeira imagem que se cria na pessoa. Já o Platão dizia, e eu demorei muitos anos a perceber, que é que as pessoas se arranjam para ir ter com outras, não é? Aquela relação, arranjam-se para si, mas querem uma consequência. O espelho, o olhar dos outros é o espelho mais maravilhoso que se pode ter. E lá está, e pela palavra, creio que também o nosso nome é a coisa mais doce e preciosa que podemos ouvir da boca de outra pessoa. Quando alguém pronuncia o nosso nome, sim, mesmo que seja para ralhar, não é? Eu lembro quando eu vi o Rui Manuel, a coisa estava a correr mal lá em casa, não é? Rui Manuel, pronto. Não é? Eram logo duas palavras, não é? Sim. Professor José Pacheco, as palavras são um meio de comunicação. Como é que nós comunicamos com as crianças? Como é que nós comunicamos com os mais jovens? E uma segunda pergunta, já antecipando a nossa conclusão, quais é que são os grandes desafios para esta geração? Então, quando eu estava a escutar a Inês, eu estava a dialogar comigo mesmo, pensando, será que eu estou mesmo a ficar bem? Os franceses têm uma nuance, agir. Eu penso que ainda estou no agir, mas posso estar enganado. Muitas vezes eu ponho-me a pensar, no meu tempo é que era bom, não é? O tempo agora é que é melhor. Porque os mais novos sabem mais que os mais velhos. Isso é a dúvida, basta ver aquela história da criança que perguntou ao pai, é verdade que os mais velhos sabem mais que os mais novos? E o pai responde, com certeza, meu filho, teu avô sabia mais do que eu sei mais do que tu. A criança perguntou, então diz-me lá, quem foi que inventou a máquina a vapor? Foi o Watt ou foi o pai do Watt? Temos aqui um problema bem sério de pensar que os jovens são menos capazes, sabem menos que os velhos. É verdade que os anciãos têm um saber que é indiscutível, mas eu nunca saberei tanto quanto os meus netos. Então, nessa perspectiva, eu corro muito o risco de demonizar o digital. Porquê? Nós nunca dispusemos de tantos instrumentos de comunicação e nunca tão solitários teve o ser humano. Eu, quando chego às escolas, eu quero que eu vejo. Sai, que ainda tem dessas coisas, do porrim vai para ali, porrim vai para lá. As crianças saem, pegam no telemóvel, sentam-se no chão encostados, e aqueles corredores são um arquipélago de solidões. Eu fico muito preocupado. O meu tempo. Então, há um mês e pouco, no Brasil, aconteceu algo que me deixou muito perturbado.
Um jovem foi jantar, estava com o telemóvel na mão, a mãe pediu para ele desligar o telemóvel, ele não desligava, o irmão tentou tirar-lhe o telemóvel, não deixou, o pai conseguiu tirar-lhe o telemóvel. O que é que faz o jovem? Vai ao quarto do pai, pega no revólver do pai, mata a mãe, mata o irmão e mata o pai. E quando te perguntam, por que é que tu fizeste isto? Ele responde, porque não me deixavam fazer o jogo. Nós estamos mesmo numa situação bem crítica, eu não quero sentir-me bem. Porque são muitos os riscos da internet. Então, por exemplo, no capítulo da saúde pública, o risco de privação de natureza, da obesidade mórbida aumentar, de uma dependência química através da pedopsiquiatria funcionar. Temos aqui muita coisa para refletir. Mas como sou esperançoso, veja, o copo meio cheio, eu vou dizer-vos que há um tempo atrás, eu fui inventivado numa conversa que tive e a pessoa me perguntou, mas você, quantos anos tem? Eu disse, eu tenho 71 anos. Pois, mas você está a fazer alguma coisa? Não está aposentado? Eu dizia, olha, minha senhora, eu não posso ser jovem, mas eu procuro fazer como o Luís de Camões. Ele dizia, continuamente vemos novidades diferentes em tudo, da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as felicidades. E não se muda já como isso ia, mas muda-se. Nós somos feitos de transformação e mudança. E daí que eu pense e tente ser coerente com isso, que devo não criticar, até nem criticar os robôs que agora substituem os professores. Vai haver agora uma grande conferência em Israel e a maior novidade, a que chamam de inovação, indevidamente, é o professor robô. Ou seja, já dispensam o ser humano quando o ato de aprender é um ato de relação, de criação de vínculo afetivo, emocional, estético, ético, espiritual até. Então estamos numa encruzilhada muito grande. E como eu já estou a falar demais, e há muita coisa que eu gostaria de conversar convosco, eu vou deixar-vos um convite. Eu escrevo todos os dias uma cartinha que envio para o Instagram, o Facebook. Quem quiser ou ler as cartinhas, que é gratuito, lógico, estará em contínuo contacto com este velhinho insuportável. Portanto, podem ir ler ao Instagram e entram em diálogo, porque hoje o que mais nós precisamos é mesmo de estabelecer uma comunicação positiva, como diz a Inês, e na perspectiva agostiniana. Para quem quiser ler as cartinhas no Instagram, o endereço é este, que eu vou passar a dizer. J. Pacheco, ponto, tem um pontinho, 1951. J. Pacheco, 1951. Estou disponível para convosco participar, comunicar e aprender. Ainda hoje terá muitos seguidores, professor, ainda hoje terá muitos seguidores. E antes de terminarmos, queria fazer uma dinâmica convosco. Professor, está ao longe, mas a dinâmica basta fazer um sim ou um não. Ok, professor? Combinado? Um sim ou não. Então vou dar aqui uma placa ao Rui, à Inês. E à medida que eu vou fazendo perguntas, vocês respondem, está bem? E eu vou colaborar convosco. E Antonino e o tal não sabe, não responde. É assim não. Ou sim ou não, ou sim ou não. Já alguma vez disse, no meu tempo é que era? Desculpe. Já alguma vez disse, no meu tempo é que era? Eu até acho que eu já disse isso. Sim. Professor, sim ou não? Sim. Sim. Confesso. Segunda pergunta. Já quis ter outra idade para piscar o olho a alguém? Não. Eu não posso. Gostava de ser novamente criança para voltar à escola? Sim. Sim. Já se acharam o melhor cantor no chuveiro? Sim. Mas isto é uma humilhação, estarmos à beira de quem estarmos a dizer isto, mas pronto. Já passei horas eternas ao espelho? Horas? Horas ao espelho. Uma câmara conta com um Foi. espelho. Horas? Dá para ver. Sim. Não, eu barbei-me em 5 minutos. 5 minutos. E para finalizar, já desejaram ter novamente 15 anos? Já. 4. 15. 15 anos.
Eu ia dizer 18, mas e a Inês Sim, estragou-me o negócio. 15 anos é fantástico. 15 anos é fantástico. Sim. não é? Também é um fato, não é? Mais vale 15 anos que todo o dinheiro. Não é? Muito bem. Obrigado. E uma salva de palmas para eles, por favor. Estamos mesmo a finalizar e a terminar e queria pedir a estas 3 pessoas inspiradoras que me respondessem a esta pergunta rapidamente, porque eu só vou pedir uma palavra. Qual é a palavra que vocês hoje trazem no vosso coração? Uma palavra. Qual é a palavra que vocês hoje trazem no vosso coração? Rui. Uma palavra. Em latim, passem, paz. Paz. Inês. União. União. Sim. José Pacheco. Paz. Paz. Obrigado. Obrigada. Porque ainda temos 1 minuto e meio, queria terminar este momento tão inspirador com uma história que de facto pode ser muito bem o resumo deste dia, não querendo ultrapassar ninguém. E a história diz o seguinte: um homem pobre caminhava todos os dias vários quilómetros para ir buscar água a um poço fora da sua aldeia. No caminho de regresso a casa, transportava a água em 2 potes pendurados nas extremidades de uma vara que colocava nos seus ombros. Um dos potes era novo e era perfeito. O outro pote era velho e estava rachado. Durante anos, o homem fez o mesmo percurso de casa até ao poço e do poço até casa. O pote novo gostava de se gabar da sua perfeição, dizendo: eu não perco água nenhuma pelo caminho. O pote rachado, que chegava meio vazio ao fim da viagem, sentia-se inútil e sentia-se envergonhado. Um dia, pediu desculpa ao homem, dizendo-lhe: estou consciente da minha imperfeição. Perco metade da água pelo caminho. Comigo, desperdiças o teu tempo e desperdiças o teu esforço. Peço desculpa. O homem compreendeu o sentimento do pote rachado e disse-lhe: hoje, quando regressarmos a casa, quero que olhes para as flores que se encontram no caminho. O pote rachado observou que o caminho era belo e cheio de flores, mas continuava triste. E o homem disse-lhe: já reparaste que as flores só crescem do teu lado do caminho? O pote respondeu: sim, é verdade. Então o homem afirmou: essas flores são regadas por ti quando passamos diariamente naquele caminho. Conheço-te há muito tempo e decidi aproveitar-te como és, por isso espalhei sementes de flores do teu lado do caminho. Se tu fosses perfeito, não haveria tanta beleza no caminho, nem eu poderia enfeitar a minha casa. Sabemos que somos todos diferentes e por vezes até encaramos isso como algo negativo ou como algo desagradável. A verdade é que cada um de nós tem as suas próprias características e isso torna-nos únicos e torna-nos especiais, porque pelas nossas diferenças acrescentamos sempre algo a este mundo e à vida uns dos outros. Que a pobreza das nossas imperfeições nos leva a amar cada vez mais as diferenças dos outros e através do tema deste dia, da diversidade e pela cooperação, possamos trazer maior humanidade a este mundo e maior humanidade com todos aqueles com quem caminhamos diariamente. Obrigado, Professor José, obrigado, Rui, e obrigado, Inês, pela vossa presença e pela vossa inspiração.